Bem-vindos ao Raizcast, esse programa, agora a versão Pro, até tinha me esquecido que nós estamos na versão Pro, versão mais chique, gravando aqui em Alphaville, gravações também lá em Balneário ou no nosso estúdio lá em Porto Alegre. Quem chega pela primeira vez aqui fica olhando assim, que será que esse podcast traz? Muitas pessoas perguntam. Ele traz empreendedorismo, mas o empreendedorismo está na veia do digital, está na veia religiosa, como pela primeira vez eu fiz uma entrevista aqui, está na veia política, talvez, né? Mas o mais interessante, são 6 anos de programa, nunca foi editado uma conversa, nunca foi modificado nada. Ele inicia, 30 minutos, termina e o programa vai direto para as pessoas, sem edição nenhuma. E tem uma coisa que eu não mudo nesse programa, eu não apresento o meu entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É bom estar aqui no Raizcast Pro, né? Pro, né? Pro, tá? Meu nome é Maurício, né? Eu sou um influenciador hoje. Eu estou nas redes como o Pai Executivo. E eu trabalho como mentor e consultor há mais de 10 anos, né, para empresários que cresceram e acabaram virando um gargalo eles mesmos e dificultam esse crescimento da própria empresa. Então eu ajudo eles a resolver isso. Sabe que tu falou agora, eu acho que 99% do empresário inicia pequenininho, né? Começa no crescimento. E principalmente aquele que está no interior, né? E eu sempre falo, é o feijão com arroz, né? Não se faz o feijão com arroz. Vai ser legal essa nossa conversa. Meu livro hoje mesmo, o Método Raiz, ele vem com o princípio do feijão com arroz, da simplicidade que o empresário precisa fazer e não faz, e aí gera muitos problemas. Mas eu primeiro quero natural da onde? Conta pra mim um pouquinho da infância, um pouquinho dessa... Se for assim, vai todos os 30 minutos. Não, pode ser Mas vou dar um resuminho, porque esses cabelos brancos aqui tiveram muita história. Sem aprontar. Mas assim, eu sou natural aqui de São Paulo, mas eu falo que eu São Paulo, cidade de São Paulo. São Paulo, capital. Eu sou paulistano. É paulistano? Isso sou paulistano. Mas eu... Girei o Brasil e girei o mundo, né? Morei em Piracicaba, morei em Vinhedo, morei em Belo Horizonte, morei em Curitiba, fiquei um tempo em Belém, do Pará, no Rio de Janeiro, em Yokohama, em Tsukuba, no Japão, em Paris. Então eu andei girando por aí, né? Na minha vida, tá? Se me perguntam... Na infância, quando nasceu em São Paulo, o que pensava em fazer? O que eu pensava em fazer era jogar bola. Né? Eu gostava de jogar bola, mas eu era grosso pra dedéu, então não deu certo. Aí depois eu fui seguir a carreira do meu pai. Ele era engenheiro e eu gostava muito de física, de matemática e acabei indo estudar engenharia, né, aqui na Escola Politécnica da USP. Que legal. E dentro disso, como iniciou a área para o empreendedorismo? Como foi a visão para a linha do empreendedorismo? E essas viagens todas, essa moradia, foi... baseado em quê? Pela profissão? Pela profissão, sempre pela profissão, né? Eu ia onde tinha um desafio, onde a empresa mandava. Eu acho que para você crescer dentro de uma empresa, você não pode falar assim, eu não vou. Se a empresa te convidar, vai para a China, eu vou. Se vai para a Coreia, eu vou. Então, exceto o Japão, né, onde eu fui estudar, eu fui fazer meu mestrado, os outros países foram por questões profissionais, né? Eu viajei bastante. Mas o que levou para o empreendedorismo, chegou um momento que eu era executivo, eu fui C-level, eu falei assim, chega de eu ganhar dinheiro para os outros. Eu ganhava muito dinheiro para as outras empresas, né? Considerou que chegou um nível de carreira que diz assim, daqui eu não vou subir, então agora eu preciso me desafiar? Não, eu ainda dava para continuar a carreira, né? Dava para fazer voos talvez fora do país, né? Assumir. Qual era a empresa na época que trabalhava? Olha, eu trabalhei na Renault, trabalhei na Goodyear, né? E depois assumi algumas empresas aqui nacionais, né? Como
trabalhei junto com a Resolve, que é uma empresa de serviço, trabalhei na Soforja lá em Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte também, tá? Depois eu fui para, eu chamo de Capgemini, né? Porque eu fui contratada pela Capgemini na França para fazer consultoria, e aí eu fui para Belém e tudo mais. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, eu quero ser o... Eu falei, a gente chega num momento na vida que eu falo assim, quando você tem 60 anos numa vida corporativa, eles vão te aposentar. Eu falei, eu não quero ser aposentado aos 60 anos. Eu quero continuar produzindo, quero continuar trabalhando. Então, quando deu uns 50 anos, mais ou menos, eu falei, não, eu tenho que começar a empreender agora, que eu tenho energia. E aí eu comecei a empreender. Eu montei meu negócio, né, esse negócio que eu estou hoje, com mentoria, com consultoria, para ajudar as empresas a crescer. Nesse passo aí, quem tá chegando ali, ele tem um Instagram muito forte conhecido. Eu até chamei ele porque eu gosto muito da questão. Eu sigo poucas pessoas não por ser metido. E hoje até inclusive na minha live eu tava falando para as pessoas que tá tão chato, a gente tá, eu tô há 3 dias muito focado no meu lançamento, programando o meu algoritmo, focado ali. Por mais que eu trabalhe hoje quase que direto no digital, faz 3 dias que eu não olho o digital. E quando eu vou olhar alguma coisa ali, eu sigo poucas pessoas justamente para isso. Conteúdo que eu gosto mais de olhar, que eu vou aprender. E nesses 3 dias eu tive uma desintoxicação do digital, que eu fui olhar ontem à noite, até eu dei uma paradinha com a minha esposa e não sei o que ela perguntou e eu fui pegar para olhar. Eu olhei 3, 4 passadas depois, eu disse assim, meu Deus, tá tão pesado isso aqui, tá... E aí eu falo para as pessoas que eu sigo poucos porque eu quero conteúdo. O Instagram eu levo para conhecimento. No TikTok, se olhar meu TikTok, tu vai ver só para dar risada. Então é comediantes, é pessoal que tá ali, então é um momento que eu quero me distrair um pouquinho, eu vou no meu TikTok e aparece para mim só piadas e comediantes que eu gosto. E o teu conteúdo é um conteúdo que sempre me chamou a atenção. Então eu tenho começado agora vindo para São Paulo, o estúdio tá mais fácil agora de começar a gravar, que a maioria de todo mundo tá por aqui, né? Eu tive que vir para cá. E aí eu fiz o convite para ele vir, e é essa pergunta que eu quero fazer para ele agora. Como saiu carreira, empresário, como é que foi a ideia que entrou pro digital? Mas eu quero aquele comecinho, não aquela coisa que já tá fácil porque todo mundo acha que entrou pro digital e já foi fácil. Eu quero aquele comecinho, como é que foi ir pro digital? Eu acho que assim, uma das coisas que a gente aprende na vida, né, seja como executivo e depois como empresário, é você ser um pouco analítico, entender o que não está funcionando, o que você pode melhorar. E esse o que não está funcionando, justamente eu fui criado, eu falo, eu sou do século passado. Então eu fui criado com um marketing tradicional, onde para a gente aumentar as vendas você tem que falar lá dos 4Ps, que a gente fala 5, 6. O Conrado hoje, meu mentor, é 8 já, faz 8 tempo que ele fala do Ps, não sei o 8P. quê. Mas aí o que aconteceu? Eu fui, né, voltei para a escola, fui para a FIA para ver o que é o digital. E aí eu fui conversando com os amigos e as amigas dos meus filhos, né? Principalmente das minhas filhas. E aí eu fui descobrindo a diferença que tem entre o que se aprende na faculdade, numa pós-graduação, no mestrado, e o que se aplica. E um dia eu estou trabalhando e a minha filha chega e pergunta para mim, pai, como é que eu falo não para um cliente? Aí eu falei para ela, olha, você, né, como é que você fechou o contrato? Eu expliquei tudo direitinho. O marido dela, que também é do digital, olhou e falou, isso vira conteúdo. Vamos gravar? E aí a gente gravou, né? Eu falei, pô, mas se me botarem na frente de um público de 1.000 pessoas, que eu já dei palestra para 1.000 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, eu tranquilo, mas na frente de uma telinha é mais difícil, né? Aí ela falou, não, vamos tentar. E aí foi indo. E aí no segundo ou terceiro explodiu, né? Deu um monte de Visualizações. de visualizações. Aí eu falei assim, opa, né? Aqui tem como eu criar alguma coisa, né? Então, primeiro eu pensei na missão. A missão é passar o que eu aprendi na vida, Conhecimento para as pessoas. tudo que eu ralei, E né? quando tu traz decoração, trazer o conhecimento e largar ali, tu realmente a coisa começa a surtir. Exato, porque eu sempre falo assim, acho que tem que ter esse propósito, né? Então, e o propósito era ensinar, porque eu via da dificuldade da minha filha, das amigas dela, dos amigos do meu genro, todo esse pessoal que convivia ali, que começou a empreender de como cuidar da empresa deles. E aí a gente começou a gravar, né? E aí a gente começou a gravar.
Tanto que ela me fazia pergunta, né? Eu falo disso, eu tiro o chapéu pro meu genro, pro César, né? Ele teve a ideia, olha, você precisa ter um gancho. Então, qual é o gancho? Ah, o gancho Pergunta. é a pergunta da minha filha. Ô, pai, como é que eu faço isso? E foi indo, né? E Sabe que o foi teu indo. gancho ele é bem parecido com o Kunamata. Kunamata é um angolano que começou na Angola e ele tem o gancho dele lá que ele faz com a mão. Daí ele fala e fala com o irmão dele. Então ele mostra o vídeo, ele falando, botando a mão com o irmão dele e ninguém conhece o rosto dele. E ele tem uma máscara e o personagem dele foi isso aí. É quase que o teu estilo detém a ação. A gente pegou um pouco do... Como é que é o nome daquele que também... agora eu esqueci o nome. Daquele rapaz também que fala o português errado e o pai corrige, né? Que também tem essa dinâmica entre pai e filho, que eu dou risada, eu assisto, né? Então, porque na vida também, eu sempre falo assim, né? Isso até eu gravei uma agora, que eu falo, mesmo na vida de negócios, né? Nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. É isso aí, transformação. Então a gente vai transformando, vai melhorando. Vendo o que tá e puxando para tua maneira. Exato. E a vantagem da internet é que você testa e você sabe rapidamente qual é o resultado. O que dá o resultado. E a gente foi indo nesse caminho e aí foi crescendo, né? E foi, vamos dizer assim, foi trazendo uma série de coisas. Eu falo assim, a gente faz. Eu vi a discussão anterior sua aqui com um rapaz que de cunho religioso, né? Eu também eu sou católico, né? E eu sempre falo assim, eu acho que a gente tem que fazer o bem para os outros, porque depois Deus, ou mesmo, né, eu falo, o ambiente, ele dá um jeito de retornar. Né? Então eu tô tendo retorno com isso, né? Sabe o que eu sinto? Eu tô acostumado com muito influenciadores, eu também com a minha carreira de influenciador. Eu sinto que o grande segredo teu, já fiz uma análise aqui, primeiro, tu fez para entregar decoração. O teu genro teve a visão do negócio. Ele olhou e disse, isso aqui dá negócio do digital. Mas a tua entrega foi decoração. E o que tu faz é uma entrega de decoração. E é isso que conecta para quem está do outro lado da telinha. Eu sinto, falando aqui na presença, e quando eu também pedi para o pessoal para fazer o contato e te chamar, porque eu digo assim, cara, ele transparece uma verdade. Ele traz o conhecimento dele com uma simplicidade, de uma maneira que ele queira realmente que as pessoas surtam efeito. E a gente vê que tu não tem aquela coisa de um funil chamativo, de uma coisa da venda. Não, transborda pelo conhecimento que tu leva às pessoas. E tu sabe que isso eu tô aprendendo agora, porque eu fui pro digital, porque eu do tradicional. Eu fui o cara que eu entrei para solar em 2012. Então nem existia energia solar no Brasil, uma startup, comecei a crescer. Então, me tornei uma das empresas referência no Brasil por causa disso. Mas eu fiquei muito conhecido por ser careca. Então, eu não briguei quando começou a faltar cabelo aqui na frente. Eu já fiquei careca, tornei um personagem, usei a meu favor. E eu sou dos outdoors. Comecei com muita campanha brincando sobre outdoor. E eu fui aprendendo sobre isso, e muito criativo. E aí eu vi que escalonava no digital e eu comecei a ir para o digital. Então, o meu crescimento. E no digital, eu comecei a pegar pessoas e pessoas só viam face de dinheiro, de lançamento. Isso não dava certo. Não dava certo. Quando eu entendi que eu passei coração, que eu passava a verdade, e agora mais ainda, vendo dentro da conversa aqui, para mim, eu me transformei muito, para mim é o transbordo para mim das coisas. E eu passo com o coração. E isso Sabe que os meus eventos, eu tenho palestrado muito pelo Brasil, muito, muito. E eu não faço pitch de venda. É automático. Eu boto a pessoa que quer, tá lá o QR Code, eu não vou forçar a venda. E é isso uma coisa que eu tô sentindo indo para esse lado. Porque o que eu entrego para as pessoas hoje sobre a inteligência artificial, e eu não consegui ainda levar muito, é que a inteligência artificial, eu digo assim, Deus governa o homem governa a ferramenta. A inteligência artificial a gente não vai fugir, ela vai nos acelerar. O empresário, eu não faria o que eu faço hoje por dia se não fosse a inteligência artificial, mas não a ferramenta inteligência artificial. A minha cognitiva que ela toma decisão, ou seja, eu pego o meu cérebro, quando eu boto para dentro dela, é inacreditável, fica 1000 vezes mais rápido e mais inteligente. Então eu converso comigo mesmo para as tomadas de decisão que eu estaria sozinho ou que eu precisaria parar para pensar para produzir. E ela consegue fazer isso. E hoje eu entendi que eu quero levar isso para ajudar o empresário se tornando uma consequência. E
esse podcast contigo que iniciou aqui já me deu a visão que eu precisava, sabe, que já me ajudou muito. É a visão que a entrega do coração real mesmo funciona para trazer na nossa experiência. Funciona. Primeiro, né, eu fico assim, muito lisonjeado e grato por estar te ajudando, tá? Porque eu acho que esse é, vamos dizer assim, é o maior retorno que eu tenho, saber que eu estou ajudando as pessoas. E de coração mesmo, né? Mas eu, assim, é muito importante esse trabalho que você está falando, que você está fazendo sobre inteligência artificial, porque eu acho que a gente tem que saber o que tem de tecnologia hoje e usar. A favor, usar de favor. certo e a favor. Né? Eu falo assim, eu uso a inteligência artificial, eu uso, né? Me economiza muito tempo, mas muito tempo também. Porque, como eu falo assim, no século passado, o que eu fazia? A gente fazia pesquisa, ia para a biblioteca, abria paper, abria livro, né? Via as referências, ia pesquisar, juntava que o conhecimento humano ele é muito vasto. E a partir dali você ia montando, né? E esse trabalho, a inteligência artificial, ela me Nossa. economiza muito, porque eu pergunto, é lógico que ela vai me responder baseado em aquilo que está As na informações internet. abertas da Da internet. internet, né? Eu só falo assim, a única coisa que eu acho que tem que se tomar cuidado eu falo assim, peça referência, tá? Para ela. Aí E que vem, vai checar a referência que ela tá dando. aí vem o grande lance. Foi na minha dor de ter 7 empresas sobre a minha holding e gestores e aquela coisa que não estava dando tempo e todo mundo precisava falar, as dores sozinha, né? E tomar decisão. Agora tu imagina, eu sempre pergunto pra pessoa, imagina o teu conhecimento que só tu tem. Eu chamo que é quase a imortalidade do teu conhecimento que fica aplicada. E eu tinha essa dor, era muitos gestores perguntando e tinham que falar comigo o que eu fiz. Eu comecei a pensar de que maneira, porque a inteligência artificial, ela é positiva, só que ela é uma inteligência artificial, que nem tu diz, ela pesquisa sobre os dados que ela tem e ela larga e ela tem muita variação. O que eu consegui desenvolver é justamente isso, o conhecimento fica concentrado numa ponta, quando ela faz pesquisa tem que ter a validação que traz dentro da pesquisa, mas o que tu precisa tá ali, só que a coisa mais importante, a extração para colocar dentro da IA, eu achei que era para levar 1 hora. Quando eu construí, peguei especialista para entender como extrair o cognitivo nosso, né, para jogar, que o cognitivo nosso é usando as nossas experiências, tudo que a gente vai aprendendo, desenvolvimento, a caminhar, a fazer, como pensa, como tu tem raiva, como tu tem tristeza, no sentido, como tu toma decisão sob pressão. E aí eu achei que era para 1h30. A extração para colocar dentro do algoritmo está levando 4 a 5 horas com as pessoas. Então, tu entende o que vai para dentro ali e a tomar a decisão quando vem, ela entrega como se fosse... Pensa na tua inteligência hoje que tu precisava fazer alguma coisa, tu só fala com ela, entrega, tu lê e diz assim, é isso. Para mim hoje eu uso, por exemplo, assim, eu estou preparando um material agora, eu estou lembrando tudo que eu aprendi sobre vendas, porque eu fui gerente de compras, eu fui diretor de compras, então, e também fui gerente de vendas e fiz tudo isso daí, eu tive dos 2 lados da cadeira, e eu comecei a lembrar tudo que eu passei, tudo que eu vi, né, para poder compilar isso daí e ter um material também para eu poder devolver em conteúdo, né? É uma coisa assim que, sem a inteligência artificial, eu acho que ia levar Levaria uns muito 3, 4 meses. Mas esse material com a inteligência artificial, eu já estou 1 semana trabalhando nisso. Porque eu pergunto, ela me joga e fala, não, isso não está certo, corrige aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, ó. Aí eu conto uma historinha minha, aí ela fala, opa, é verdade, isso também acontece. Aí ela vai acrescentando, mas ajuda muito, viu? Então, eu acho que se você tem esse... Pô, essa quando você tem conectiva, eu esse tenho produto, certeza que tu faria eu acho que mágica. você, né, vai fundo, e eu diria para os empresários, né, para os empreendedores, né, prestem atenção nisso. Porque a Vai diferença fazer no diferença. no teu caso aí, depois que tu fizer a extração, tu tem uma coisa única que só tu tem. O Exato. teu conhecimento e a tua maturação toda que tu teve. A sua experiência é única tua. Agora, tu já pensou quando tu olha... Eu, por exemplo, escrevi livro, tô escrevendo um novo livro, tô fazendo as minhas mentorias, eu só olho para ela e digo, é tal coisa. Ela já larga tudo porque ela já sabe o conhecimento. E quando eu quero me aprimorar, tipo o livro que eu tô lançando agora, que vai ser a Bíblia na Visão do Código Raiz, eu botei a minha extração cognitiva, a minha inteligência, o meu método para dentro e a Bíblia para dentro. Ou seja, ela pensa como eu, me responde como eu e vai... Pô, vai ser É fenomenal quando começa. vai ser um livro fantástico. Fenomenal. Mas acho que
Eu queria entrar no digital mesmo. Vamos eu queria que tu falasse como é para as pessoas que estão ali dizendo como é que é o teu dia a dia, como é que são as gravações, como é que tu faz essa questão, como é que é a equipe. Tá, então vamos. O dia a dia. O dia a dia é assim, eu passo a maior parte, como eu falei. Eu estou agora já quase uma semana produzindo esse material. Desse material vai gerar horas e horas de conteúdo. Né? Porque eu vou falar sobre posicionamento, sobre networking, sobre sinais de fumaça, sobre uma série de coisas que, sobre também dos... Eu não vou entrar em metodologia de vender, que isso está cheio por aí. Né? Mas eu vou falar dos erros que eu mais encontro, que eu mais vejo, né? Então tem um monte de coisa que dá para gerar conteúdo. Vou fazer os 10 erros que eu cometi na minha vida em vendas que você não deve cometer. Aí tu faz parte 1, parte 2, parte 3. Exatamente. Muito legal. Eu fiz muitos, né? E ainda fiz um. Ontem eu fiz mais um, mas a gente vai aprendendo. E aí então isso daí é a maior parte do meu tempo. É gerar esse conteúdo. Depois tem os eventos, né? Eu vou, por exemplo... Então, tecnicamente, para as pessoas entenderem, ele traz a sabedoria dele, ele monta o conteúdo de sabedoria dele e, originalmente, ele faz os cortes baseado naquele conteúdo que ele... experiência. Vocês entenderam? Não é chega, faz, pega da internet, copia, não. É a experiência dele que ele está fazendo por muito tempo e aí ele vai cortando os vídeos nesse conteúdo. É para as pessoas entenderem o que é um especialista, né? É isso mesmo. Aí depois disso, aí a gente vai para as gravações, né? Aí minha filha que grava, ela pergunta que eu faço, né? A gente pega também do material que o próprio seguidor me coloca. Eu tô com essa dúvida, como é que eu faço isso, né? Porque ali também tem muita riqueza, né? Eu diria que acho que a maior riqueza vem dali, do pessoal que me segue e me pergunta, ali é que vem uma... É o direcionamento, né? E aí a gente vai preparando isso daí, né? Eu sempre escrevo primeiro, né? E aí ela vem, a gente monta as perguntas e ela vem gravando, né? E a gente passa um dia inteiro gravando, né? Tu faz o teu material da semana em um dia, daí tu faz assim a projeção ou não? Ou tu eu não faço tem? um dia. Eu procuro também a dentro gravação. Isso. A gravação é um dia só. Isso aí. Né? E aí é de manhã até 7, 8 da noite, só que aí você tem que variar, ela pede para eu variar, eu faço troca lugar de roupa, da casa, lugar diferente, eu troco de roupa, né, fica com as roupas todas penduradas ali, aí vai trocando, aí a gente fala, vamos pro supermercado agora, aí a gente sai pro supermercado, pega a cachorra, vamos pra rua, aí eu vou pra rua com a cachorra, né. Ó, precisa entender que não é... É isso aí. Porque tem algumas coisas que ela fala, né? Que depois eu me lembro daquilo que eu aprendi, né? Porque assim, eu falo, por que uma televisão prende a tua atenção? Porque tem cor, tem movimento e tem som. Então, se você vai gravar alguma coisa, tem que ter cor, tem que ter movimento e tem que ter som, né? E a comunicação para outra pessoa, ela é visual e auditiva, né? Então, o visual, você precisa colocar o subtítulo. Porque a pessoa vai ficar lendo e vai entender. Lendo, tá? Então tem uma série de técnicas. E um polêmicozinho, assim, para dar uma... E aí você vai indo. Então, só que toda essa parte, depois que eu gravo, aí cai na mão da minha filha A e tua do meu equipe genro. é família mesmo. Não, tem mais que a minha família. Na verdade, nós éramos em 3, aí uma menina saiu, foi fazer outras coisas. Ela me gerava, por exemplo, os posts carrosséis, e aí eu corrigia, colocava, falava, isso aqui não tá com minha cara. E aí ela me ajudava. Agora ela saiu, ainda a gente vai ter que substituir essa menina, mas hoje é meu genro e minha filha, eles fazem o corte, eles preparam, bota lá o subtítulo, aí a gente tem que rever tudo, aí eles têm, aí o meu genro... Por dia, quantas postagens tu coloca por dia? A gente coloca de 1 a 2. Duas por dia? 1 a 2 por dia. Sempre foi assim, nesse ritmo? Sempre foi nesse ritmo, né? Não viu nenhuma mudança? Tá sempre legal nesse ritmo aí? Tá, porque tá me dando o retorno, em termos orgânicos, dá retorno, tá? Essa é uma outra coisa também que eu tô precisando me desenvolver, que é começar a ler os indicadores. Né? Toda empresa precisa ter os indicadores. Com certeza. Os indicadores da rede social. Quem entende hoje tu mantém só no orgânico. Eu mantenho só no orgânico. Eu também, sabe, que eu recém vou começar. Eu tive uma fase do tráfego, mas eu sempre mantenho no orgânico. E agora eu vou dar uma esticadinha de novo. Eu tô começando a investir porque tá tendo algum retorno, né? Tá tendo retorno financeiro, então eu comecei a investir também. E aí eu tenho uma pessoa que cuida, que eu contratei para fazer a estratégia de vendas,
porque não basta Sim, só não, ter não. isso. Funil né? tem que estar bem Funil, armado. e esse cara, eu falo assim, se é para vender pessoa a pessoa, vamos dizer assim, do jeito tradicional, eu me viro. Se é para vender É no bem isso aí. digital, eu preciso de alguém que entenda do digital. É bem isso aí. E depois do digital, tu tem mais as palestras e eventos. Depois do digital, eu tenho as palestras, eu tenho os eventos, né? A gente vai para a última que eu fui para o Aki Matsuri, ali em Mogi, né? E a gente vai usando isso daí também para criar material, criar o ambiente, e aí nós vamos fazendo. E venho para podcast como Olha Raiz Pro. Que legal, que legal, sabe que para mim uma das lições foi a que eu tenho aqui desse podcast, para quem tá vendo aí, foi o entregar a decoração mesmo que funciona. Então, para mim validou, foi muito legal sobre isso. Ponto número 2, para as pessoas entenderem que não é uma equipe grande, que não é quantidade de material, e sim a qualidade do material, organicamente que ele entrega, assim como eu entrego também. Então, é um bastidor real. É uma vida real de quem entrega a realidade, de quem realmente tem história para ser um influenciador hoje, de verdade, entregar para as pessoas. Então foi muito legal a entrevista aí, muito legal o pessoal entender. E eu queria que tu dissesse uma frase para nós encerrar o programa. A frase que eu posso dizer é o seguinte: se você, né, tá se achando o gargalo da sua empresa e você quer crescer, pergunta para o pai. O pai responde. E se precisar agilizar, fala com o Careca, que a IA vai te ajudar. Muito é isso aí, legal, Careca. Muito bom, vai pro programa. Gostei. E vou encerrar o programa com vocês com aquela velha frase. Fiquem com Deus.